O milagre de Guilherme, livre da seringomelia no culto da CCB. Guilherme tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida: seringomelia, uma doença rara que forma cistos na medula espinhal, causando dor intensa, fraqueza muscular e, em casos graves, paralisia. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. A dor nas costas e nos braços era tão forte que ele mal conseguia segurar um copo d'água. As noites eram piores, com queimações que o faziam chorar em silêncio, enquanto sua esposa, Ana, tentava consolá-lo com lágrimas nos olhos. Ele era um homem trabalhador, pai de 2 filhos pequenos, e a ideia de não poder mais sustentar a família o consumia. Como vou criar meus filhos se nem conseguir levantar da cama? Pensava, enquanto olhava para as fotos da família na parede. A depressão começou a se instalar, e Guilherme se afastou de todos, até de Deus, que um dia conhecera na infância, mas de quem se esquecera na correria da vida adulta. Foi Ana quem, depois de muito insistir, levou-o a um culto da congregação cristã no Brasil. Ela havia ouvido falar daqueles irmãos simples que não usavam instrumentos, não faziam shows, mas que oravam com uma fé que comovia. Vamos só uma vez, amor. Não custa tentar, disse ela, segurando sua mão trêmula. O primeiro culto foi um choque para Guilherme. Não havia banda, nem palmas, nem holofotes. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, sentados em bancos de madeira, cantando hinos a capela, com vozes que pareciam sair do coração. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, vamos orar pelos enfermos, disse ele, e Guilherme sentiu um calafrio. Quando o ancião perguntou se havia alguém precisando de oração, Ana levantou a mão timidamente. Meu marido está com uma doença grave, irmão. Os médicos não têm esperança. O ancião olhou para Guilherme com olhos cheios de compaixão e chamou os irmãos mais velhos. Eles se aproximaram, impuseram as mãos sobre sua cabeça e começaram a orar em voz alta, com uma fé que Guilherme nunca havia visto. Senhor, tu és o médico dos médicos. Curai este irmão, não pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. As palavras ecoavam no salão simples, enquanto Guilherme sentia uma paz estranha invadi-lo. Não era alívio da dor, mas algo maior, uma certeza de que não estava sozinho. Nas semanas seguintes, Guilherme passou a frequentar os cultos com Ana. Não falava muito, mas ouvia os testemunhos dos irmãos: um homem curado de um tumor, uma mulher livre de uma depressão profunda, um jovem que deixou as drogas após o batismo. Cada história o fazia refletir. Se Deus fez por eles, por que não por mim? Pensava. Um domingo, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Guilherme sentiu algo diferente. O ancião leu as palavras de Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo, e Guilherme entendeu, pela primeira vez, que aquele não era apenas um ritual, mas um momento de comunhão real com Deus. Quando o cálice passou por suas mãos, ele orou em silêncio: Senhor, se tu existes, cura-me. Não pela minha fé, que é pequena, mas pela tua bondade. Naquela noite, ao deitar, a dor ainda estava lá, mas algo havia mudado em seu coração. Ele começou a orar sozinho, com palavras simples como lhe ensinaram: Pai nosso que estais nos céus. E pela primeira vez em meses dormiu sem chorar. O milagre não veio de repente. Não foi como nos filmes com um clarão e uma voz do céu. Foi gradual como o nascer do sol. Primeiro, Guilherme notou que conseguia mover os dedos sem tanta dor. Depois, a queimação nas costas diminuiu. Uma manhã, ao levantar, percebeu que podia esticar os braços sem sentir o choque elétrico que o atormentava há meses. No culto seguinte, ele se levantou para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como a dor havia diminuído, como os exames mostravam que os cistos na medula estavam regredindo. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns chorando. O ancião sorriu e disse: Isto não é obra dos homens, mas de Deus, para que todos saibam que ele vive e ouve as nossas orações. O médico que o acompanhava, um homem cético, ficou estarrecido. Não há explicação científica para isso, admitiu, olhando os exames. Guilherme apenas sorriu. Doutor, a explicação está além da ciência. O batismo nas águas foi o momento mais marcante. Naquele rio, cercado pelos irmãos que haviam orado por ele, Guilherme sentiu que nascia de novo. Quando emergiu da água, não era mais o mesmo homem cheio de medo e dor. Era um filho de Deus, livre não apenas no corpo, mas na alma. Hoje, Guilherme serve na igreja. Ajuda a organizar os cultos, visita os enfermos e, acima de tudo, testemunha. Sempre diz: Deus não precisa de grandes palavras nem de grandes homens. Ele só precisa de um coração sincero. Eu era um homem comum, com uma fé pequena, mas ele me ouviu. E assim, na simplicidade de um culto da congregação cristã no Brasil,
Entre hinos cantados sem instrumentos e orações fervorosas, Guilherme aprendeu a maior lição. A fé não é a certeza de que Deus fará como queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor. E isso para ele foi mais do que suficiente. A vida de Guilherme mudou tanto que até os médicos ficaram surpresos. Nas consultas de rotina, eles balançavam a cabeça incrédulos ao ver os exames limpos, sem nenhum vestígio da doença que antes o consumia. Isso não tem explicação médica, disse um deles, olhando para as radiografias como se procurasse um erro. Guilherme apenas sorria e respondia: tem sim, doutor. O nome disso é Jesus. Mas o milagre não parou nele. Sua mãe, que há anos carregava o peso da depressão e das noites sem dormir, começou a frequentar os cultos ao lado do filho. No começo, ia só para acompanhá-lo, mas aos poucos, as palavras do pastor foram penetrando em seu coração como bálsamo. Uma noite, durante uma campanha de libertação, ela se levantou tremendo e foi até o altar. Entre lágrimas, confessou que não aguentava mais viver naquele deserto emocional. Os irmãos a rodearam, impuseram as mãos e oraram com uma fé que parecia mover até as paredes do templo. Naquela mesma semana, algo mudou. Ela acordou com uma paz que não sentia há décadas. Os pensamentos pesados que a atormentavam sumiram como fumaça ao vento. Os vizinhos notaram a diferença. Ela voltava a cantar enquanto varria a calçada, a preparar o café com alegria, a receber as pessoas com um abraço apertado. Minha mãe voltou a ser ela mesma, Guilherme contava emocionado nos testemunhos. Deus não só me curou, como devolveu a minha família. E não foi só isso. O irmão mais novo de Guilherme, que há anos se afastara da igreja por causa de más companhias, apareceu um domingo à noite no culto. Vestia roupas amassadas, o rosto marcado pelo cansaço, mas nos olhos havia um brilho de esperança. Ele não disse nada no início, só ficou parado nos fundos, ouvindo os hinos. Mas quando o pastor fez o apelo final, pedindo que quem precisasse de um recomeço viesse à frente, ele deu um passo, depois outro, até estar ajoelhado no altar, chorando como uma criança. Os irmãos o abraçaram sem julgá-lo. Não houve sermões longos, nem olhares de reprovação. Só amor. E foi esse amor que o fez voltar, semana após semana, até que um dia ele também batizou nas águas, emergindo com um sorriso que iluminava o templo inteiro. Pensei que Deus tinha me esquecido, ele confessou depois. Mas ele só estava esperando eu voltar para casa. Hoje a família de Guilherme é um testemunho vivo do poder de Deus. Eles não têm riquezas nem fama, nem uma vida sem problemas. Afinal, as lutas ainda vêm como vêm para todos. Mas agora eles têm algo que nenhum dinheiro pode comprar. A certeza de que não importa o que aconteça, Deus está no controle. E essa fé os faz enfrentar cada dia com coragem. Guilherme costuma dizer que o maior milagre não foi a cura do seu corpo, mas a transformação do seu coração. Antes eu rezava só quando estava com medo. Hoje eu oro porque sei que Ele me ouve, mesmo quando eu não vejo a resposta na hora. E é assim, com essa fé simples e inabalável, que ele continua servindo na igreja, ajudando outros a encontrarem a mesma esperança que mudou sua vida. Porque no final das contas, os milagres não são só para os grandes heróis da Bíblia. Eles são para gente como Guilherme, e como você. Basta crer. A vida de Guilherme e sua família mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Aquele homem que antes mal saía de casa, sempre com o rosto fechado e as costas curvadas pela dor, agora sorria ao cumprimentar as pessoas na rua, carregava sacolas de compras para as senhoras do bairro e até organizava pequenos cultos na garagem de casa. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um, ele dizia, com os olhos brilhando de uma convicção que não existia antes. Um dia, uma mulher chamada Marisa bateu à sua porta. Ela morava algumas quadras dali e havia ouvido falar do milagre do Guilherme, como todos no bairro chamavam. Mas não foi por curiosidade que ela procurou por ele. Marisa carregava um peso ainda maior. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava há meses acamado com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. Eles falam em sintomas e medicamentos para aliviar, mas ninguém me dá uma resposta, ela contou, com a voz embargada. Eu já não sei mais onde procurar. Guilherme a olhou nos olhos e, sem hesitar, convidou-a para ir com ele à Universal no domingo seguinte. Lá, você vai encontrar quem pode te dar uma resposta que nenhum médico tem, disse, com a mesma segurança que um dia alguém havia lhe oferecido. Marisa aceitou mais por desespero do que por fé. No dia do culto, quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Marisa seguiu em direção ao altar carregando no coração anos de angústia. Ela não chorou alto como alguns, nem caiu no chão como outros. Ficou ali, de joelhos, com as mãos trêmulas segurando uma foto de Lucas. O pastor orou por ela, impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou:
Em nome de Jesus, essa criança vai se levantar. O que o inimigo roubou, Deus vai restaurar. Marisa saiu da igreja naquele dia sem sentir nada de diferente, nenhum arrepio, nenhuma voz do céu. Mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez em meses, uma pequena chama de esperança acendeu. E foi isso que a fez voltar no domingo seguinte. E no outro. E no outro. 3 semanas depois, Lucas acordou de manhã e pediu água. Marisa, acostumada a levar tudo até a cama do filho, quase deixou o copo cair quando ouviu: "Mãe, eu quero ir ao banheiro sozinho." Fraco, mas determinado, o menino se apoiou na parede e deu os primeiros passos em meses. Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos. Os níveis que antes estavam alterados haviam se normalizado, e os sintomas misteriosos desapareceram como se nunca tivessem existido. Quando Marisa voltou à Universal com Lucas ao seu lado, saudável e sorrindo, o culto parou. As pessoas choravam, aplaudiam, glorificavam a Deus. Guilherme, que estava no fundo do templo, caiu de joelhos e agradeceu. Não era só mais um milagre, era a prova de que Deus usava até as piores dores para escrever histórias de vitória. Hoje, Lucas corre pelo mesmo pátio onde antes só conseguia deitar. Marisa serve no departamento de intercessão da igreja, orando por outras mães que chegam desesperadas, assim como ela um dia chegou. E Guilherme? Ele continua lá, todos os domingos com seu sorriso largo e a camisa da Universal, pronto para contar para quem quiser ouvir. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por mim, se fez por Lucas, ele pode fazer por você também. Basta dar o primeiro passo. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que as tem. E quando a gente faz isso, os milagres não são exceção. Eles se tornam parte da nossa história. Na mesma igreja, alguns bancos à frente, sentava-se Dona Cida, uma senhora de mãos calejadas e olhos cansados de tanto chorar. Há 3 anos, ela vinha todos os domingos, mas o peso no coração parecia só aumentar. Seu filho mais velho, Ricardo, tinha se envolvido com as coisas erradas da rua e, apesar de todas as suas orações, as notícias que chegavam eram sempre piores. Brigas, polícia, noite sem dormir esperando ele chegar em casa. Naquele domingo, enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, Dona Cida não conseguia se concentrar. As lágrimas escorriam silenciosas, molhando o lenço surrado que apertava entre os dedos. "Senhor, até quando?" Ela sussurrou mais uma vez. Foi então que sentiu uma mão no ombro. Era a irmã Marisa, a mesma que tinha visto o milagre do filho Lucas. "Dona Cida, o Senhor ouviu a senhora", disse Marisa com uma certeza que só quem já viu Deus agir tem. "Hoje é o dia da sua vitória. Venha comigo." Sem entender muito bem, mas com um fio de esperança, Dona Cida se levantou e seguiu até a frente do altar. O pastor, ao vê-la, não hesitou. "Deus está falando com alguém aqui hoje. Alguém que tem clamado por um filho. Levante a mão." Dona Cida levantou a mão trêmula, e o templo inteiro começou a orar. Não eram palavras bonitas ou bem ensaiadas. Eram clamores, choros, pessoas que também conheciam a dor de ver um ente querido se perder. O pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: "Em nome de Jesus, eu quebro toda a cadeia de destruição na vida do Ricardo. O sangue de Jesus fala por ele hoje." Na mesma hora, Dona Cida sentiu algo dentro dela se quebrar. Não era alívio ainda, mas uma paz estranha, como se Deus estivesse dizendo: "Confie em mim." Ela voltou para casa naquela noite com o coração menos pesado, mas ainda sem notícias de Ricardo. Até que às 3 da manhã, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz que ela não ouvia há meses, rouca e quebrada. "Mãe, eu tô na delegacia. Mas eu quero voltar para casa. Eu tô cansado, mãe. Eu quero mudar." Dona Cida não perguntou detalhes. Não questionou. Só disse: "Eu já tô indo, meu filho." Quando ela chegou à delegacia, Ricardo estava sentado em um banco, cabeças baixas, as marcas das brigas ainda visíveis no rosto. Mas seus olhos eram diferentes. Quebrados. Quando a viu, ele se levantou e, pela primeira vez em anos, abraçou-a como quando era criança. "Me desculpa, mãe", foi tudo o que conseguiu dizer. O caminho de volta não foi fácil. Ricardo precisou de ajuda, de tratamento, de muita oração. Mas Dona Cida não estava sozinha. A igreja a abraçou, os irmãos intercediam, e o pastor sempre lembrava: Deus não desiste dos seus. Se ele começou a obra, ele vai completar. Hoje Ricardo trabalha como auxiliar de mecânica, profissão que aprendeu num curso oferecido pela Universal. Todas as manhãs, antes de sair, ele beija a testa da mãe e diz: "Obrigado por não desistir de mim, mãe." E Dona Cida, com os olhos brilhando, responde: "Não fui eu, meu filho. Foi Deus. Ele nunca desistiu de você." Agora, é ela quem leva outras mães até a frente do altar,
quem segura suas mãos trêmulas e repete as mesmas palavras que um dia a salvaram. Deus ouve, Deus vê, e Deus age. Basta a gente confiar. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas que se transformam. E cada testemunho é um convite. Se Deus fez por eles, Ele pode fazer por você também. O primeiro passo é crer. O resto, Ele cuida. A vida de Ricardo mudou, mas o milagre não parou por aí. Um dia, enquanto ele trabalhava na oficina, um cliente chegou com um carro que ninguém conseguia consertar. Os mecânicos mais experientes já tinham desistido, dizendo que o motor estava perdido. Mas Ricardo, com as mãos calejadas e o coração cheio de fé, olhou para aquele carro e sentiu algo diferente. Uma voz dentro dele parecia dizer: "Você pode." Ele se ajoelhou ao lado do veículo, fechou os olhos por um segundo e orou em silêncio: "Senhor, o Senhor consertou a minha vida. Se o Senhor quiser, me mostra como consertar isso aqui." Quando abriu os olhos, notou um detalhe que ninguém tinha visto: um fio solto, quase imperceptível, que impedia o motor de funcionar. Com um simples ajuste, o carro ligou na hora. O dono do carro, um homem cético que nunca tinha pisado numa igreja, ficou tão impressionado que perguntou: "Como você fez isso?" Ricardo não hesitou: "Não fui eu. Foi Deus. Ele me ensinou a enxergar além do que os olhos veem." Naquele dia, o homem não só pagou pelo serviço como também aceitou o convite de Ricardo para ir à Universal. Uma semana depois, ele estava no altar, chorando e entregando sua vida a Jesus. Dona Cida, que agora era conhecida na igreja como a mãe que não desistiu, viu tudo aquilo de longe com um sorriso no rosto. Ela sabia que o milagre de Ricardo não era só para ele, era uma semente. Cada vida transformada plantava esperança em outra. E assim como uma corrente, a fé se espalhava. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Ricardo para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como Deus o tirou das drogas, deu um trabalho honesto e até usava suas mãos para abençoar outras pessoas. Quando terminou, uma mulher na plateia se levantou. Era a mãe de um jovem viciado que há anos não tinha notícias do filho. Com lágrimas nos olhos, ela gritou: "Pastor, eu quero que Deus faça por meu filho o que fez por ele." Ricardo desceu do púlpito e foi até ela. Segurou suas mãos e disse: "Minha mãe também chorou por mim. Mas Deus ouviu. E Ele vai ouvir a senhora também." Naquela noite a mulher voltou para casa e fez o que Dona Cida tinha feito. Ajoelhou-se e clamou. Uma semana depois, seu filho apareceu em casa, fraco, mas vivo. Ele tinha ouvido falar de um lugar onde Deus mudava vidas. E queria tentar. A Universal não era apenas um prédio para eles. Era um lugar onde o impossível virava possível. Onde mães que já tinham perdido a esperança encontravam forças para lutar. Onde jovens como Ricardo, que o mundo tinha descartado, descobriam que ainda tinham um propósito. E assim, a história continua. Porque Deus não para. Ele está sempre escrevendo novas páginas, curando feridas, restaurando famílias e provando, mais uma vez, que quando a gente entrega tudo nas mãos dele, não há limite para o que ele pode fazer. O milagre de Ricardo não foi o último. E não será o seu também. Basta acreditar. O resto, como sempre, Deus cuida. O reencontro e a nova vida. Ricardo cruzou a porta com os olhos cheios de lágrimas e um embrulho apertado nos braços. Dentro, a camisa que usava no dia em que desapareceu, agora lavada, mas ainda com marcas da jornada. Sua mãe, Maria, o abraçou como se o tempo não tivesse passado, sussurrando: "Deus te trouxe de volta, meu filho." Mas não era só o corpo que voltava, era a alma. Nos cultos, Ricardo ouviu histórias de outros que, como ele, tinham sido resgatados das trevas. Um ex-viciado, agora pastor. Uma jovem que superou a depressão. Um pai que reconquistou a família. Cada testemunho era um espelho. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim. E fez. As noites de insônia deram lugar a madrugadas em oração. As cicatrizes do passado viraram marcas de uma batalha vencida. Um dia, ele subiu ao púlpito e contou sua própria história. "Eu deveria estar morto. Mas aqui estou vivo porque alguém acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava." A lição que ficou. O milagre de Ricardo não foi só o retorno físico, mas a transformação do coração. Sua mãe aprendeu que a fé não é esperar pelo impossível, é confiar nele que torna tudo possível. Ricardo descobriu que Deus não nos tira das tempestades, mas nos ensina a navegar nelas, e que às vezes, o fim que tememos é apenas o início de algo maior. Hoje a foto deles, mãe e filho, sorrindo diante da igreja, está pendurada no corredor da Universal, ao lado de outras centenas. Não como prova de um milagre isolado, mas como lembrete: Deus não escolhe histórias perfeitas, Ele perfaz histórias quebrantadas. E a sua? Talvez esteja só esperando você ajoelhar, clamar,
e deixar Ele escrever o resto. Porque para Deus, nenhum caso está fechado. Nenhuma vida está perdida. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e coragem para dar o primeiro passo.